Frente a frente aqui na TV Assembleia. Nossos debatedores de hoje, os deputados Leda Borges, PSDB, e Carlos Antônio, PTB. Recentemente, o Ibope Inteligência fez uma pesquisa qualitativa para saber o que os eleitores estão pensando das eleições de 7 de outubro deste ano. E o que os eleitores estão pensando estão sem perspectiva de melhora. Será por que isso? Vamos saber dos deputados por que os eleitores estão sem expectativa de melhora, deputada. No meu ponto de vista, o Brasil passa por uma crise moral, ética, uma crise política, uma crise econômica, e é natural que o cidadão, não apenas o eleitor, esteja sofrendo esse processo de desesperança. Não é? Nós compreendemos, mas também entendemos que quem tem serviço prestado, quem não abandona a sua comunidade, tem mais chance de estar bem com a sua comunidade. Vamos ouvir então o deputado Carlos Antônio, que anda muito pelo estado todo, afinal de contas é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente aqui na casa. Por que esse eleitor está sem perspectiva de melhora, deputado? Primeiro, Murilo, um abraço a você de casa. Nós precisamos separar só uma situação. Essa avaliação, ela se aproxima muito daquilo que pensa o eleitor em nível nacional, né? Na questão da presidência da República, dos candidatos que se apresentam, porque se a gente for domesticar o assunto e trazer para os estados, e aí de maneira especial para o estado de Goiás, nós já temos um cenário diferente. Nós já temos habitantes em municípios que acreditam muito na força política, nos políticos que aqui estão na Assembleia, e de maneira especial tratando de deputado estadual, mas ainda há uma expectativa de melhora. Essa melhora, no primeiro momento, muito se falou da questão da renovação, né? Se chegou a fazer campanhas com renovação, 100% de renovação, logo depois se percebeu que num processo republicano-democrático, 100% de renovação é você perder tempo, porque quem entra tem que ter um tempo de aprendizado e quem já tem a experiência pode fazer com que essa troca de experiência, o rendimento do trabalho, o resultado dele possa vir muito mais rápido. Então eu vejo, de maneira especial em nível nacional, realmente uma falta ainda de expectativa positiva, embora tenhamos em pesquisas candidatos lideranos, mas certamente a pesquisa de hoje não retrata a realidade de um futuro próximo e de maneira especial da eleição. Então o que cabe a nós políticos? E aqui eu cumprimento a deputada Leda pelo trabalho e acho que a confiabilidade no trabalho dela corrobora com o que eu vou dizer. O eleitor que acompanhar o político que está em mandato e que tem informações do seu trabalho, terá embasamento para poder votar e manter aquilo que está. E aquele que não tem trabalho, evidentemente, será rejeitado pelo eleitor. Ou seja, a melhora desse quadro que o Ibope apresenta vai depender muito mais de uma avaliação criteriosa para votar do próprio eleitor. O eleitor sem perspectiva de melhora. Esse é o tema do Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Deputada Leda Borges, isso pode estar relacionado a esses últimos acontecimentos de corrupção, as investigações, a Operação Lava Jato, a prisão de várias autoridades ou ex-autoridades, incluindo aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Bem, eu coaduno com a opinião do meu colega Carlos Antônio, cumprimento pelo trabalho que ele faz junto à Comissão da Criança e do Adolescente em todo o estado de Goiás. E eu creio que a desesperança, ela não é só política. A desesperança no Brasil, ela foi acometida por vários fatores. Dentre eles, o mais forte deles, o político, acompanhado do social e do econômico, né? O Brasil enfrenta o desemprego, o Brasil enfrenta um processo de falta de perspectiva para a sua juventude, falta de perspectiva para os mais idosos, na questão do trabalho. Quase 14 milhões de desempregados. Então, junto com essa crise ético-política, se soma a ela a crise financeira e a crise econômica. Então, o brasileiro está, neste momento, desesperançoso com a classe política, de uma maneira geral,
Há as exceções, é claro, mas com a política em si, e também desesperançosos com os rumos do país em termos econômicos, né? Em termos de empregabilidade, eu creio isso. Vamos ouvir o deputado Carlos Antônio, se ele concorda e o que ele acha do que eu pus aqui para o debate, a questão da corrupção, Operação Lava Jato, prisão do ex-presidente Lula. Preciso ser dito o seguinte, o que existe hoje? Existe uma crise de lideranças no país, né? Tanto é fato que nós temos uma liderança presa, que se você colocar o nome dele em pesquisa, ele lidera a pesquisa. Que coisa, né? Então assim, para você ver que a falta de perspectiva futura faz com que o eleitor se apegue àquilo que já foi realizado, né? Porque a avaliação do Lula nada mais é do que pelos programas sociais que ele criou no seu governo, que o PT conseguiu coordenar muito bem e que o povo tem expectativa de continuidade. Então assim, o grande problema e talvez a razão maior dessa falta de esperança do povo brasileiro é a crise de lideranças que nós temos hoje no país. O eleitor sem perspectiva de melhora é o que constatou uma pesquisa qualitativa do Ibope Inteligência. Bom, deixa eu... Tanto é fato, deputada Leda, se a gente for se remeter às manifestações populares de rua que nós tivemos aí há alguns anos atrás, não tinha nenhuma liderança. Foi o próprio povo que se organizou de maneira tal a fazer as mobilizações, ou seja, a crise no país é realmente de novas lideranças. E aí, aqueles que de fato são líderes e que tinham, em tese, pretensões de uma candidatura à presidência da República, todos aqueles que se omitiram é porque tinha algum comprometimento, medo, receio de ser flagrado até mesmo na Operação Lava Jato. Então, assim, nós vamos levar um tempo. E aí o que nós precisamos passar, deputada Leda, ao eleitor? É que ele não precisa esperar de que o Brasil será resolvido no 7 de outubro. Não será resolvido no 7 de outubro. Isso vai ter que ser construído, pelo menos mais 2, 3 eleições para frente, para que de fato a gente tenha aquilo que é a grande esperança do povo brasileiro, um governo que esteja muito próximo da população. Lembrando que essas manifestações que o deputado Carlos Antônio citou aconteceram no primeiro semestre de 2013, portanto está fazendo 5 anos na época da Copa das Confederações aqui no Brasil. A senhora concorda com ele que há essa crise por falta de lideranças expressivas? Sim, eu creio que além de todas as crises que eu havia elencado, a crise de lideranças no Brasil é muito grande. E nós precisamos levar umas 2 décadas para que a gente possa construir outras lideranças neste país. E isso para a juventude é muito grave, porque além de ela não querer concorrer, não querer se jogar a esse processo, participar desse processo político-democrático, ela não vê uma construção futura. Então hoje nós vivemos todos os níveis de crise e a começar pela crise de lideranças. Bom, a pesquisa do Ibope Inteligência também apontou que o eleitor tem um certo receio de uma eleição de um político sem bagagem. Vamos ver o que os deputados pensam disso. Deputado Carlos Antônio. Penso que a experiência, ela conta muito, né, em qualquer segmento da sociedade, e para comandar um país, politicamente, administrativamente, não é diferente. Eu acho pouco provável que possa se pensar da sociedade um líder, por mais competência que ele tenha, para ser um presidente de um país gigante que é o Brasil, e ele dá conta de pronto. Até porque a governança, ela é um sistema, né? O Brasil tem o seu sistema republicano de poder governar e isso precisa ser obedecido. Para isso, tem que ter experiência política, né? Tanto é fato, e aí acho que a gente pode citar isso aqui, fora o Lula, e o exemplo do Lula que eu dei de ser um dos candidatos mais lembrados em pesquisas, a segunda opção é alguém que se posiciona de maneira radical, né? Ou seja, qual que é o perfil que o brasileiro quer de um líder
para comandar o país? É aquele que bate na mesa, né? Ou seja, qualquer um que se apresentar contra tudo que está aí, vai ter uma aceitação popular. Só que isso é discurso. E há uma distância entre o discurso e a prática. É aquela história do cachorro que corre atrás do carro, quando o carro para, você não sabe o que fazer. Então, se você que está nos assistindo acreditar em discurso de que eu vou chegar lá, eu vou resolver, eu vou fechar congresso, eu vou fazer não sei o quê, isso não vai acontecer e nós vamos estar num retrocesso muito grande e talvez irrecuperável em anos seguintes. Vamos ouvir a deputada Leda Borges, então, sobre esse temor, né, do eleitorado de que se eleja em 7 de outubro ou no 28 de outubro, que é o segundo turno das eleições, um presidente da República sem bagagem política. É a falta da liderança. E a comunidade vem arrastando esta questão da corrupção, arrastando essas operações e mesmo com a prisão do líder maior do Brasil, que é o mais bem lembrado, a comunidade não enxerga outra liderança. Como ela não tem uma outra liderança, ela vai para o radicalismo. E como bem diz o deputado Carlos Antônio, o radicalismo nos faz distanciar o discurso da prática. E quando se é radical num país em que você tem a democracia, que você tem um país republicano, você não consegue governar. Não conseguindo governar, cometeremos outros equívocos e às vezes irreparáveis. Né? Irreparáveis porque são 4 anos de gestão. Então você ficar contra tudo e todos e aceitar um candidato que se posiciona com radicalismo e não com diálogo, com construção, com a democracia, com construção com o Congresso Nacional, radicalizando todos os temas sociais, nós vamos cometer o erro de uma ditadura branca, ou o erro de o país não avançar, porque sem o parlamento, o executivo não avança. O eleitorado sem perspectiva de melhora é o tema do programa Frente a Frente, aqui da TV Assembleia. Nós voltamos daqui a pouco, logo depois do intervalo. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade. Estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Nosso tema, o eleitorado sem perspectiva de melhora. É o que constatou uma pesquisa do Ibope Inteligência. Deputada Leda, inteligentemente, tocou num assunto que eu acho que ele é crucial para essa avaliação. Que é o quê? É o desmonte dos poderes. Hoje nós temos no Brasil, e acho que é um erro que o país comete, e aí vai desde a imprensa até a própria população, quando você desvaloriza os poderes que você tem, quando você deixa de acreditar no judiciário, quando você deixa de acreditar no executivo, quando você deixa de acreditar no legislativo, simplesmente você está deixando acéfalo um país, está deixando o país desguarnecido, fraco, porque o que fortalece um país é o fortalecimento dos poderes existentes, né? Constituídos. E nós temos 3 no país que são citados na Constituição, que é o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Então, eu acho que quando a gente denigra a classe política como um todo, e já sofreu muito mais a classe política, hoje um pouco menos, mas hoje já se aponta o canhão para o Judiciário, né? Quer dizer, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque vivemos uma democracia que a democracia ela nada mais é do que uma vizinha ou prima da anarquia. Se você não souber conviver bem com a democracia, você a torna uma anarquia. E aí, certamente, o fracasso é muito grande para uma nação gigantesca que é o Brasil. Né? E mais, o Brasil, a democracia brasileira é muito nova. Não é? Nós ainda não consolidamos esse processo democrático no Brasil. Então o risco de uma anarquia, como bem disse o deputado, ele é iminente. Porque quando você desmonta os poderes, quando você deixa de acreditar e quando os poderes se enfraquecem, enfraquece a democracia. Enfraquece e ela pode ser contaminada. O eleitorado sem perspectiva de melhora no Brasil é o tema do Frente a Frente. Aqui na TV Assembleia, estamos gravando diretamente do Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Goiás. Bom, para partirmos para o encerramento desse debate, eu trago agora para os 2 deputados, Leda Borges e Carlos Antônio, qual é o sentimento do eleitorado goiano. Como a gente já disse, o deputado Carlos Antônio preside a Comissão da Criança e do Adolescente aqui na casa, viaja muito em todo o estado, fazendo visitas técnicas a conselhos tutelares. Não diferentemente a deputada Leda Borges também, que foi secretária cidadã por 3 anos, nos anos de 2015, 16 e 17, já foi prefeita no entorno do Distrito Federal, caminha muito, anda muito no entorno do Distrito Federal. Então a pergunta é, como é que o eleitorado goiano recebe o nosso deputado? Com alegria, com satisfação, com desconfiança? Ele cobra? O que eles podem dizer para a gente? Bem, eu não tenho enfrentado tanta descrença, né? Porque eu creio que os deputados que fazem o corpo a corpo durante todo o seu mandato e levam a resposta do seu mandato à população, ele é mais, não é mais respeitado, ele é reconhecido como a liderança daquela população. A gente enfrenta desafios? Sim, enfrenta desconfianças também. Mas nós, como eu, Carlos Antônio e tantos outros colegas da Assembleia, que temos um trabalho muito próximo ao eleitor, muito próximo ao cidadão, nós conseguimos levar a ele a mensagem da esperança, a mensagem do dever de votar, a mensagem de que o país vai melhorar dependendo dele também, que é ele que vai para a urna, nós temos só o nosso voto, é ele que elege, nós somos o reflexo da sociedade. O eleitor, ele é ação e reação. Se você tem uma boa ação, a reação do eleitor ele é positiva com relação a você. E eu entendo que seja executivo, que seja legislativo, você tem que ter uma marca de atuação, você tem que saber o que você está fazendo no legislativo. Olha, eu atuo nisso aqui, defendo isso aqui, embora não seja deputado de uma nota só, mas você tem uma bandeira, né? Porque nós aqui chegamos para representar segmentos da sociedade, né? Seja ele qual for. Então, assim,
eu tenho, e como disse a deputada Leda, muita facilidade em transitar, porque eu assumi na casa a Comissão da Criança e Adolescente, tenho feito um trabalho em cima disso e tenho mostrado o resultado. A deputada Leda, ela se ausentou do parlamento para ser secretária, mas fez um belíssimo trabalho e fortalecida por ser deputada, porque talvez se fosse só secretária não tivesse a força que teve para atuar da maneira positiva que ela atuou. Então, assim, o eleitor, ele é sábio, ele é inteligente, ele sabe quem trabalha, ele sabe quem não trabalha, e você pode ter certeza, cada eleição nós temos o quê? Uma renovação de 50%. Por quê? Porque o eleitor começa a observar quem trabalha, quem não trabalha. Como é que eu vou num determinado município se eu nunca fui lá? Como é que eu vou pedir voto se eu nunca estive lá durante o mandato? Se lá eu não apresentei nenhum resultado, ninguém vai votar. A votação que eu tiver no município que eu não atuei, ela será pífia. Naquele município que eu atuo, certamente eu terei o reconhecimento da sociedade. Então, ou seja, o eleitor, sabiamente, ele identifica quem esteve próximo dele, quem apresentou resultado, para poder depositar o seu voto no Legislativo, de maneira especial, no deputado estadual goiano. Bom, nossos agradecimentos então aos deputados Carlos Antônio e Leda Borges. Esse é o momento então para as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de debater um tema tão importante, tão atual e que nós podemos colocar para os nossos colegas, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade que nos assiste, o ponto de vista nosso, do parlamento, nosso de deputado, nosso de secretário, num assunto tão importante para a sociedade brasileira e sociedade goiana. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Agora os agradecimentos e as considerações finais do deputado Carlos Antônio. Quero agradecer imensamente ao telespectador que deu a nós essa contribuição muito grande de nos ouvir, da gente poder expressar o nosso pensamento em relação a um tema tão importante que é a expectativa do eleitor goiano de maneira especial, mas num todo o eleitor brasileiro. Então eu espero que você continue acreditando, não deixe de acreditar nos poderes. Você pode até duvidar dos homens, mas os poderes eles são importantes. O poder executivo é importante, o poder legislativo é importante, o poder judiciário é importante. Não misture as coisas, não desvalorize o poder. Você pode até deixar de acreditar em quem o está ocupando, mas pelo menos fortaleça a sua convicção da importância dos poderes. Muito obrigado. Muito obrigado então aos dois deputados por esse debate. O Frente a Frente da TV Assembleia fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço.